Ok. Bom dia a todas e todos. É com grande satisfação que iniciamos mais um painel do nosso 7º encontro de pesquisa sobre direito e religião. Temos contado com uma participação de pessoas de diferentes partes do país, né? Estudantes, profissionais, de diferentes carreiras, né? Incluindo-se professores, pesquisadores, advogados, advogadas. Temos tido uma boa participação e painéis com excelentes expositores, né? Debatedores. Tem sido realmente um encontro muito rico, apesar de estarmos em um ambiente online, né? Então, é uma alegria nós termos tido essa oportunidade de retomar o encontro, que ano passado não ocorreu, e retomamos então com essa 7ª edição, na esperança de que no próximo seja um encontro presencial, né? Essa é a expectativa de todos nós. Mas eu gostaria apenas de dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui conosco, seja como ouvintes, né, ou aqui também os nossos ilustríssimos painelistas. Quero também agradecer a nossa equipe discente, que tem se dedicado de forma muito intensa à organização deste evento, né, que envolve diferentes aspectos, né, no sentido organizacional. Estamos aí há muitas semanas já nos preparando e estamos agora colhendo excelentes frutos. Então, eu quero parabenizar e agradecer a equipe discente, equipe de apoio em geral do evento, do CEDIRE. Então, registro aqui essa nota, né? E, de forma especial, agradeço nessa manhã ao professor Felipe de Almeida, que está pela primeira vez em nosso encontro, aqui numa atividade do CEDIRE. Muito obrigado, professor Felipe, por ter aceito o convite. Também professor Jaime Weingartner, que está conosco desde o primeiro encontro de pesquisa sobre direito e religião, né? Foi o nosso palestrante de abertura, não só daquele evento, mas de toda a série de eventos. Então, fica para a história, não é? Então, e registra ali a nossa admiração pelo trabalho do Dr. Jaime, e em especial o professor Caetano, né, também, que é pesquisador associado conosco, juntamente com o Dr. Jaime, e que tão gentilmente aceitou o convite para ser o moderador deste painel, né? E eu quero, nessa oportunidade, também agradecer aos nossos programas de pós-graduação parceiros. Em relação a esse painel, especialmente, nós temos o programa de pós-graduação em Direito da La Salle, né, da Universidade La Salle, da qual o professor Jaime integra o programa de mestrado e doutorado, né? Então, leve os nossos agradecimentos, Jaime, ali ao programa e também ao programa da Universidade Federal de Santa Catarina, né, que tão gentilmente também aceitou, né, o convite para ser apoiador, né, do nosso evento. Agradeço a coordenação, professor Caetano, por nós. Então, é uma grande satisfação. Peço ao Daniel Urias para fazer a leitura dos currículos dos nossos painelistas e logo depois o professor Caetano já assume a condução. Bom, conseguem me ouvir? Me ouvem bem? Bom dia a todas e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso painel As possibilidades de controle judicial da liberdade de religião e de proteção da liturgia dos cultos. Para esse nosso painel, nós convidamos o professor Jaime Weingartner Neto, que é professor do programa de pós-graduação em mestrado e doutorado em Direito da Universidade La Salle, é desembargador junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, diretor da Escola de Magistratura da AJURIS, pesquisador associado ao Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, CEDIRE, é doutor em Instituições de Direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.
Como debatedor também, teremos o professor Felipe Oliveira de Almeida, que é professor adjunto de Filosofia e do Direito na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem pós-doutorado pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Santa Catarina e pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Passo a palavra agora para o professor Caetano Dias Correia, que é professor adjunto do curso de graduação e da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, é professor licenciado dos cursos de graduação em Direito e pós-graduação Lato Sensu, em Direito da Universidade em Direito do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, pesquisador associado ao Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Caetano, a palavra é do senhor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Obrigado, professor Rodrigo. Bom dia a todas e a todos. Bom dia, professor Jaime. Bom dia, professor Felipe. É realmente um grande prazer participar de mais esse evento aqui organizado pelo CEDIRE. E também, como tenho acompanhado e tenho ouvido relatos dos meus orientandos que participam do evento, tem sido bastante importante, bastante interessante, inclusive para os debates das pesquisas que eles vêm fazendo. É sempre importante debater pesquisa, conversar sobre os projetos e sobre essas questões que sempre nos rodeiam. E para esse painel, o meu pensamento era justamente o de trazer à discussão a postura ou as possibilidades de postura do Estado jurídico, especificamente, ou seja, do Poder Judiciário, a respeito das questões relativas à proteção de liturgia de cultos e de liberdade de culto e liberdade de crença. Como eu conversava com os professores, os debatedores, um pouco antes de iniciarmos aqui, em tese, a garantia a liberdade de culto, a liberdade de crença num Estado laico nos remete a uma ideia até de permissão negativa, de liberdades negativas. O Estado não precisaria fazer muito para garantir a liberdade e para proteger as liturgias dos cultos. No entanto, as complexidades e as conjunturas contemporâneas têm mostrado para nós que, em certa medida, o Estado e o próprio Judiciário têm sido chamados a resolver conflitos ou a responder questionamentos de ordem concreta, plasmados em ações de conflitos de interesses ou de controle de constitucionalidade, controle concentrado de constitucionalidade, relativas a garantias fundamentais inerentes ao exercício das liberdades religiosas. Então, achei importante transformar isso num tema de debate e convidei duas figuras que, na minha opinião, possuem opiniões bastante avalizadas e acuradas acerca do tema, que refletem sobre isso, em certa medida, sobre diferentes perspectivas, e acho que teremos uma boa oportunidade de discutir e de refletir um pouco a respeito dessa nova, digamos, desse novo espaço de demanda judiciária que se afigura na nossa realidade jurídica. Então, nesse sentido, eu passo desde logo a palavra ao professor Jaime Weingarten Neto, para que possa fazer as suas considerações e trazer para nós a sua abordagem do tema. Professor Jaime, é sempre um prazer ouvi-lo e a palavra está contigo. Bem, muito bom dia a todos e a todas. Eu, em primeiro lugar, quero saudar aqui os colegas de mesa, não sei se o Rodrigo ainda está conosco, mas ele cometeu essa ousadia, por sua conta e risco, Rodrigo, lá no início, eu já me senti agora um pouco Matusalém, como móveis e utensílios do Congresso, mas desse nosso encontro de Direito e Religião, mas é com muita alegria, realmente, eu sempre que posso, primeiro procuro estar em contato com os temas e corro aqui, realmente, agora metaforicamente, até Uberlândia. Acho que experimentei o feitiço de Uberlândia e espero poder logo em seguida beber de novo dessa água. Saudar aqui o doutor Caetano, professor, que já me acolheu também em sala de aula, nesse contato entre programas de pós-graduação, que é tão importante.
e certamente um convite seu é também um chamado. Venho com o maior prazer. Eu quero saudar o professor Dr. Felipe também, e certamente a reflexão da filosofia, né, de pensar as premissas e os valores envolvidos é essencial. Eu continuo cada vez com mais dúvidas em relação a vários destes temas, né, mas acho que estamos numa época de tantas falsas certezas que cultivar a sabedoria do talvez possa ser um caminho prudente. Eu queria saudar também o Daniel, né, que nos dá esse suporte, a todos e a todas que nos acompanham. Eu sei que tem uns mestrandos, doutorandos, enfim, e o público em geral. Eu pensei, a partir da provocação que nós já tínhamos recebido, né, eu tenho cerca aí de meia hora, pelo que nós combinamos, eu pensei em dividir em 3 momentos a minha fala. No primeiro momento, eu não perco nunca a oportunidade de apresentar o que eu chamo de gramática, né? Ou seja, aquelas regras relativas, do seu ponto de vista normativo, portanto, é a minha fala, né? Digamos, uma dogmática constitucional. É claro que ela não é a crítica, pelo contrário, ela sabe ou procura não esquecer de onde vem a história, as lutas, etc., mas eu procuro falar do ponto de vista da Constituição. A minha tese foi assim construída, então eu apresento um pouco já customizando para os nossos temas, né, essa gramática da liberdade religiosa na Constituição. Faço isso no primeiro terço da fala, se conseguir. Logo em seguida, eu pensei em trabalhar disputas, na verdade, interreligiosas e intrarreligiosas, com o que nós poderíamos destacar pelo menos 2 temas relativamente polêmicos, que é justamente, digamos, o proselitismo, e aí que nós temos um limite, e aí o Poder Judiciário, para fazer o nosso approach, né, Caetano, vai ser chamado, questão do discurso do ódio, e, por outro lado, as disputas intrarreligiosas, e nós tivemos aí, mais recentemente, né, com alguns desdobramentos, esse tema da Associação Dom Bosco versus Católicas pelo Direito de Decidir. Então, foi como mais ou menos combinado, o que eu imaginei. Eu vou compartilhar, então, com vocês a tela. Mas, para a gente seguir o roteiro aqui, como... Deixa eu só ver aqui. Ok. Muito bem. Enquanto sempre destaco, né, que nós estamos no grande tema da direito, religião e sustentabilidade, eu não tenho dúvida de que a religião é um das pautas importantes para que se alcancem, né, os objetivos postos aí. Bem, como eu disse, a gente tem que... Aqui, ó. Eu quero apresentar, então, muito rapidamente essa ideia de que existe um direito fundamental à liberdade religiosa em sentido amplo na nossa Constituição. Eu sempre destaco, né, que nós não temos o termo literalmente consagrado na Constituição. Nós não vamos encontrar as 2 palavras justapostas, liberdade religiosa, né? Na verdade, nós sistematizamos um direito como um todo, em sentido amplo, a partir de vários dispositivos textuais. Faço esse passeio rapidamente com vocês. Depois quero falar de proselitismo, discurso do ódio, disputas intrarreligiosas, e aí vou destacar um pouquinho, né, que é o mais recente, esse tema da Dom Bosco versus católicas. Eu hoje só estou aqui, isso. Bem, aqui eu destaco que essa questão de fundamentalismo e pluralismo, né, foi o que me orientou, né, como preocupação, quando lá em 2003, daqui a pouco vamos para 20 anos, refletindo e nos aproximando desse tema, né? Então, obviamente, eu tenho o pluralismo e a necessidade de proteger as minorias e de maximizar as liberdades como premissa, né? E procuro sempre observar até que ponto o fundamentalismo pode alterar a ação, né? Aqui alguns dos temas recentes que eventualmente estão na pauta, né? Tem vários temas muito interessantes, né, professor Caetano? Eu fico até tentado a falar do Estado laico, etc., mas eu sei que há outros painéis que têm tratado disso também, então me parece que aqui esse cartaz aqui, ricas pagam, pobres morrem, tem a ver com a questão do aborto, né, que de alguma forma vai ser discutido logo em seguida. Então eu também destaco que a gente precisa, nesse tema, né, fazer dialogar, e a Constituição se propõe a harmonizar, na verdade, um sentimento oceânico, transbordante, digamos assim, esse apelo ao transcendente que as pessoas têm quando se aproximam da religião,
Isso era o amigo, né, do Freud, quem falava para ele, mas o Freud, isso é uma correspondência, uma troca de cartas, né, se dizia um animal terrestre, e ele era bastante cético, como nós sabemos, em relação à religião, e os homens, eu uso essa imagem para dizer que nós, animais terrestres, transbordados de transcendência, às vezes cometemos as coisas mais edificantes e generosas e também atrocidades sem fim. Falei das premissas já e trabalho aqui com a ideia de que existe um tipo de fundamentalismo que se manifesta em crenças, não é? Em verdades rígidas e absolutas, e que ele pode ser tolerado e vai ser eventualmente combatido quando esse fundamentalismo se transformar em o que eu chamo de fundamentalismo militante, né? Ou seja, ele pretender impor-se de forma heterônoma, né? Como normas coativas em relação ao todo da sociedade, inclusive aos não crentes, não aderentes, etc. Mas eu acredito que a nossa Constituição tem, né, condições de responder de modo coerente e previsível a esses conflitos, né, e o Poder Judiciário, de alguma forma, ou o Estado, o juiz, vamos dizer assim, está nessa linha. Aqui são os nossos dados textuais. Não são muitos, se a gente for pensar, né? Nós temos alguma coisa no preâmbulo, mas é só a proteção de Deus, não é norma, do ponto de vista de eficácia jurídica. Temos aí o artigo 5º, que realmente é fundamental, uma disposição sobre objeção de consciência, perda de direitos no artigo 15º, o artigo 19º, que é o alicerce da questão da separação, da não confessionalidade, depois dispositivos esparsos sobre serviço militar, imunidade, educação e questões da família, ali, do casamento. Eu quero destacar aqui, porque esse vai ser o nosso tema, né, no artigo 5º, a liberdade de consciência e de crença, a liberdade de consciência como matriz da minha visão, né? E aí o Estado consagra o livre exercício dos cultos, mas vejam que passa da liberdade de consciência para a liberdade de crença, sem referir expressamente liberdade religiosa, mas evidentemente que é disso que se trata, a liberdade de crença. E aqui fala em livre exercício dos cultos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e liturgias, né? A palavra liturgias até aparece no título do nosso painel. E depois, de novo, no 19, inciso 1, que é vedada a união, etc., estabelecer cultos, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter relações de dependência ou aliança. Então, quando eu fiz, essa foi talvez a questão mais interessante da minha tese, foi sistematizar essa liberdade religiosa com esses vetores todos. Encontrei mais de 80 posições justfundamentais, digamos, que derivam, né, desse caráter de fundamentalidade material, observando leis de outros países, jurisprudência, doutrina e especialmente o texto constitucional brasileiro. Então nós temos o direito subjetivo, aquele que é titulado por pessoas físicas, inclusive estrangeiros não residentes, né, e igrejas, confissões, digamos assim. E esse vetor objetivo que parece importante aqui, professor Caetano, para a gente desenvolver, que são não só os princípios, mas que o Estado também tem, sob certo aspecto, deveres de proteção, e que há, por outro lado, garantias institucionais para que ele não se exceda, né? Porque todo remédio pode virar veneno. Então, acho que essa é uma questão importante. E eu destaquei aqui, em colorido, digamos, as posições fundamentais que podem ter relevância para a nossa discussão. Por exemplo, a liberdade de deixar de ter religião, que vai implicar que alguém possa falar sobre religião e tentar convencer outrem a deixar a sua e vir para outra. Ou seja, essa liberdade de escolha, de professar a própria crença, de proselitismo, de expressão, liberdade de expressão religiosa que se desdobra aí nesses vários itens. Eu não vou poder aqui, né, sob pena de avançar no meu espaço, desenvolver muito. A liberdade de culto, ou seja, de praticar atos de culto, né, que envolve várias coisas, inclusive de participar dos ritos religiosos celebrados, de me reunir, de me manifestar e me associar com outros que tenham as mesmas convicções que eu em matéria religiosa. Essa questão é bem importante. Professar uma crença. Aqui o conteúdo negativo, né, que o professor Caetano destacou, ninguém pode ser obrigado a professar uma determinada crença, ou assistir a um culto, ou ser coagido a sair de uma associação ou confissão, né? Sem prejuízo, claro, de que as próprias, em função da auto-identidade, auto-administração das igrejas e das confissões, possam ter normas específicas sobre filiação e desligamento de membros. Então,
Aqui vem essa questão das igrejas, porque como pessoas jurídicas também, e mesmo que não fossem formalmente constituídas, teriam, né, como comunidades religiosas, todos esses direitos de autocompreensão, autodefinição, justamente para que o Estado não invada a seara da religião e não dite uma religião oficial, ou não use a religião para propósitos políticos. E no que me importa aqui, as igrejas, genericamente, têm direito de autojurisdição, autodissolução, de exercer as funções religiosas e de culto, os atos de culto, de estabelecer lugares de culto, de ensinar as pessoas autorizadas por si, os seus ministros, né, a fazer proselitismo. Tudo isso me parece muito claro a partir dos dispositivos constitucionais, a comunicar e publicar atos em matéria religiosa e de culto, divulgar o próprio credo, constituir associações pias ou religiosas, ou enfim, né, com funções educativas e de inspiração religiosa, promover essas expressões, utilizar os meios de comunicação, tudo isso, como eu dizia. Agora, saindo do plano subjetivo, em que eu tenho um titular que pode postular diretamente contra alguém e perante o Estado o seu direito, nós temos também princípios que estão naquela dimensão objetiva, e eu desdobro aqui em 5. O que nos importa aqui é a ideia da separação, ou seja, inclusive para que elas tenham mais autonomia, elas estão apartadas, né, na sua organização e nas suas funções de culto da organização político-administrativa do Estado, e principalmente me importa aqui a não confessionalidade. Eu separo, porque o Estado poderia estar separado de uma igreja, mas adotar uma determinada confissão, né? Então fica mais completo, me parece. O Estado não adota a religião, ele não estabelece culto e nem se pronuncia sobre questões religiosas. Essa é uma premissa normativa muito forte. Ele não pode programar a educação e a cultura, segundo essas diretrizes, deve assegurar as manifestações públicas de exercício dos cultos. Então, por exemplo, se houver 2 procissões marcadas, ou 2 manifestações para a mesma praça no mesmo horário, alguém vai ter que coordenar essas atividades, né? Há um princípio de solidariedade, de tolerância, que acarreta um dever de tolerância. O Estado tem que tolerar determinadas situações. Depois eu digo por que uso a palavra tolerância, que a gente sabe que tem uma discussão aqui, mas se eu tenho direito, por que alguém vai ter que tolerar, né? O monarca vai me retirar graciosamente o direito? Não. Acontece que, por exemplo, diante do fundamentalismo, crença, que a rigor tensiona o programa constitucional, na minha visão, o Estado sim deve tolerar, justamente para evitar a invasão demasiada na questão da separação e da não confessionalidade, mas ele não propriamente vai promover, né, um discurso fundamentalista intolerante. E os particulares, especialmente, porque todos são titulares dos direitos, inclusive dos que não têm religião, né, entre eles, na dinâmica, né, desse exercício, eles devem exercer essa tolerância. Então, me parece que aqui é uma função. E os deveres de proteção do Estado. O Estado, primordialmente, tem que defender a liberdade religiosa dos indivíduos, mas proteger a sociedade civil contra abusos, né, e, se for o caso, coordenar as diversas liberdades coletivas das igrejas, criar condições. E há garantias institucionais, quer dizer, no fundo, há um núcleo essencial que não pode ser erodido nem pelo legislador infraconstitucional e nem pelo Estado juiz, em termos de autodeterminação de personalidade, autodeterminação das próprias confissões, né, e a diversidade e pluralismo religioso que se refletem nessa abertura e no pluralismo do espaço público. Muito bem. Aqui a dignidade da pessoa humana tem também um papel primordial, eu vou avançar, e só dizendo que encaro o fundamentalismo religioso, né, que tem todo um momento histórico na virada do século XIX para o século XX, e que se manifesta ser mais nas religiões do livro, né, em função de uma certa literalidade hermenêutica, mas também acontece no hinduísmo, também acontece, até, pasmem, né, em determinados lugares de budismo, etc. Mas até o proselitismo desse fundamentalismo pode ser tolerado. E eu vou mostrar para vocês uma decisão do Supremo que me parece que fez isso razoavelmente, mas, por outro lado, quando ele pretende, né, se impor, né, e violar a igualdade, a igual dignidade e liberdade, o pluralismo e a justiça social, ele é bloqueado. E eu só quero lembrar, então, que a liberdade de consciência tem um papel muito importante aqui, né? Eu não trato a liberdade de pensamento como matriz, mas a liberdade de consciência, e daqui eu retiro, né, desse eixo, faço essa ponte entre as liberdades comunicativas, a liberdade de expressão e a liberdade de expressão religiosa, e a liberdade religiosa como um todo, ou em sentido amplo.
A liberdade de crença, na minha visão, não engloba o ateísmo, que vão estar protegidas, como outras visões não religiosas, pela liberdade de consciência, mas a liberdade de atuar segundo a própria crença tem a ver, sim, com o proselitismo, do qual eu quero tratar logo em seguida, e, fechando, os limites e restrições, ela não é absoluta, né? Então, questões de segurança, óbvio, de ordem pública, saúde, nós estamos vendo agora questões sanitárias, o Supremo acabou de se manifestar, meio ambiente, eventualmente, mas a moral pública e os bons costumes, como uma cláusula geral, eu descarto que possa funcionar e ser operacionalizada como um limite à liberdade religiosa. Além disso, nas relações privadas, embora o próprio Estado também eventualmente tenha isso, o Supremo até foi expresso, né, em relação a questões de estágio probatório e de concursos, etc., um certo dever de acomodação razoável para que as pessoas possam usufruir. Então, eu finalmente digo que, em relação ao fundamentalismo, o sujeito, a pessoa, não tem direito subjetivo de resistência contra uma certa intolerância confessional, salvo se ela configurar ilícito, e aqui eu trago o discurso do ódio como limite claro. Mas eu quero dizer com isso, por exemplo, a Igreja Católica só consagra sacerdotes homens. Isso, sob certo aspecto, é uma discriminação em relação a gênero, etc., muito claro. Mesmo assim, não haverá guarida do judiciário, porque a mulher que se inconforme com isso, ela não tem esse direito subjetivo de resistência contra esta intolerância de gênero, digamos, da Igreja Católica. Por quê? Porque ela adere voluntariamente àquela igreja. E se ela aderiu voluntariamente àquela igreja com seus dogmas, ela cedeu, sob o ponto de vista da autodeterminação confessional. Agora, se ela não é aderente, obviamente, ela goza de imunidade total, e fazendo esse jogo, acho que nós conseguimos chegar a essa possibilidade de tratar distintamente o fundamentalismo crença, enquanto ele não tenha a ameaça de se tornar coativo, e o militante, que deve ser bloqueado quando houver esse risco mais concreto, por se aproximar desses valores aglutinantes, digamos assim, de se impor, o risco, né, de se impor concretamente aos não aderentes. Então, finalmente, entrando nos dois temas mais concretos, nós temos esse problema de quando os fiéis de uma religião, especialmente os com apelo missionário, procuram, né, mais mais fiéis, enfim, outros crentes para a sua fé, procuram salvar almas, né, e tem esse fervor missionário, né, que é a posição do proselitismo, muitas vezes eles entram em choque, né? Nós temos isso da vida social e na história toda, né? As guerras religiosas, etc. E como está em jogo salvar almas, né? A gente sabe o quanto isso pode mobilizar as pessoas de forma muito profunda. E aí nós fomos chegando, essa expressão racismo religioso eu trago do Supremo, eu até tenho dúvidas se ela é a mais feliz, mas é a que o Supremo tem usado, né, muitas vezes ao se manifestar. Eu queria dizer aqui que a aproximação me parece mais bem sucedida se ela lembrar, primeiro, que o direito fundamental de liberdade religiosa em sentido amplo tem que irradiar, né, ele tem efeitos, é aquela eficácia horizontal, inclusive, mas antes disso, em toda a legislação, tanto penal quanto civil, etc. Ou seja, em vez de pegar os artigos do Código Civil e do Código Penal e aí aplicá-los na liberdade religiosa, eu parto da liberdade religiosa para que ela ilumine, literalmente, né, banhe na própria hermenêutica as normas infraconstitucionais. Isso tem uma série de potenciais, e o que nos importa aqui é o artigo 20, né, da Lei 7.716, aquela lei de 89, que é a lei antirracismo, que hoje, na verdade, é amplamente, tem sido, eu contei 5 ou 6 alterações já na lei. A atual redação desse artigo 20 é de 1997, e é aqui que tem sido incluídas uma série de manifestações, né, inclusive pelos meios de comunicação, do discurso do ódio, né. E o Supremo tem lá em 2003, casualmente eu estava iniciando o meu estudo, né, sobre liberdade religiosa, essa decisão que é o caso Elvânia, né, quando decidiu lá que o antissemitismo não só era crime de racismo e imprescritível, né, quando, ao mesmo tempo, fez essa ideia, nos trouxe, né, essa ideia de que o racismo em si é um processo de conteúdo político-social, né, e não é propriamente algo que tem uma ontologia ou uma base biológica, etc. Então, essa é uma decisão muito importante, a partir dela, porque
inclusive ali se consignou que a liberdade de expressão não é absoluta, e está correto, né? As liberdades públicas não são incondicionais, elas têm que ser harmonizadas. Bom, a partir daqui se usou muitas vezes essa decisão como paradigma, né, para, ora, coibir determinados comportamentos que eram considerados criminosos. Por outro lado, muitas vezes, eu diria, se esvaziou também demasiadamente o conteúdo de liberdade, o programa de liberdade previsto na Constituição. Depois o Supremo foi dizendo, em 2018, por exemplo, que o proselitismo religioso em rádios comunitárias pode ser feito, é inconstitucional vedá-lo, porque é uma posição fundamental. Quando o Supremo, em 2019, criminalizou provisoriamente a homofobia, enquanto o Congresso não legisla, ele ressalvou expressamente de que, no exercício da liberdade religiosa, né, os pastores, clérigos, os fiéis, inclusive ministros, eles têm esse direito de pregar e divulgar, por exemplo, de que o homossexualismo é pecado, etc., desde que, aqui o limite, isso não configure o discurso do ódio, que é, né, visto como exteriorização que incita a discriminação, hostilidade ou violência contra as pessoas em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. Temos aqui um caminho aberto, e neste caminho aberto, né, em 2016, isso acabou publicado no ano seguinte, o Supremo tem, para mim, a decisão que melhor trabalhou essa questão, né? Ainda na primeira turma, o ministro Edson Fachin foi o relator e disse que o proselitismo fazia parte do núcleo essencial da liberdade de expressão religiosa e trancou uma ação penal em que um padre falava, enfim, ofendia, né, segundo a acusação, praticantes de religiões afro-brasileiras e espíritas, né? E me parece que é importante dizer que o discurso proselitista é da essência, como aqui disse o Supremo, e por isso não é ilícito por si comparar as religiões, inclusive hierarquizá-las, se houver uma certa animosidade. Eu acho que isso dá conta da dinâmica social, não é um discurso ingênuo. Então, essa decisão se ampara na doutrina do Bobbio, né, de que o discurso, a discriminação, ela tem 3 etapas. Uma primeira que é cognitiva, quando eu simplesmente constato e afirmo uma desigualdade do tipo, hoje, se eu não me engano, sou o único que estou de gravata aqui na mesa, né? Isso é uma afirmação cognitiva de desigualdade. Outra seria de viés valorativo, que é um segundo passo. Eu poderia dizer agora, porque eu estou de gravata, supostamente, eu sou mais elegante do que os meus colegas. Vejam, não estou dizendo isso, aí vamos deixar bem claro. Terceira questão é que, uma vez afirmada a desigualdade e a superioridade, por isso eu devo ter consequências jurídicas favorecidas e os meus colegas devem ser discriminados. Isso implicaria aí sim esse terceiro momento, né? E o Supremo tem dito que enquanto ficar no primeiro e no segundo, as condutas, ainda que intolerantes, pedantes, prepotentes, etc., estão dentro dessa dinâmica, desse embate entre as religiões, né? E só quando atingirem o terceiro momento é que elas poderiam ser penalmente bloqueadas. Eu faço um paralelo com os meus conceitos de fundamentalismo. O professor Caetani tem dito assim, o fundamentalismo crença, a rigor, ele fica nesse primeiro e segundo passo, né? E o fundamentalismo militante, ele já avança para o terceiro passo. Só uma notícia que o Supremo arrependeu-se, né? O nosso colega Fábio Leite, lá da PUC do Rio, tem dito que o Supremo está desenvolvendo a arte de resolver o caso, decidir o caso sem resolver o problema, né? No sentido de que, quando o ministro Fachin foi para a segunda turma, ele levou a mesma estrutura de argumentação, num caso similar, digamos assim, ali ele ficou vencido, foi o ministro Toffoli o relator, e afirmou algo em sentido bem diferente, né? De que é preciso uma certa harmonia. Eu vejo aqui uma certa visão idílica, né, da tolerância religiosa. Então, o discurso religioso deveria se centrar na própria crença. E o discurso sobre a crença alheia, ele distingue, quando pretende atingir, rebaixar ou desmerecer a crença alheia, ele diz que é um ataque ao direito de liberdade religiosa. Eu não vejo boas condições de desenvolver essa ideia, né? Depois quero até, se possível, ouvir o professor Felipe sobre isso. Mas, finalmente chegamos, se eu tiver mais agora, meu cálculo aqui, 5, 6 minutos, no máximo 10, nem isso.
eu quero falar de Dom Bosco e as católicas. Tá? Bom, primeira coisa, vocês sabem que juízes, nós, né, também falo um pouco como juiz, a gente tem horror de decidir algo que depois não vai ser cumprido. Né? Mas eu, particularmente, ontem entrei, foi 4 de maio, foi terça-feira, entrei na internet e achei lá as católicas pelo direito de decidir. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo era que elas não podiam mais usar o nome católicas nas redes sociais. Eu achei, não sei se é algum problema. Mas aqui, ó, a Dom Bosco é essa associação, ela se apresenta, né, como vocês estão vendo aí. Quem somos? Eu tirei ali na internet, da primeira página de cada um. Rezar, estudar e defender a fé, fundada recentemente, em 2016, uma família que reza, estuda e defende a fé, leigos católicos, que querem resgatar o que foi perdido por causa do modernismo e das diversas infiltrações. Neste ponto, se vocês olharem lá o meu conceito de fundamentalismo como reação à modernidade, etc., poderiam encontrar algumas similaridades. E as católicas, pelo direito de decidir sobre nós, movimento político de cunho internacional, etc., mulheres que são católicas, é uma ONG que quer questionar justamente leis eclesiásticas e relacionadas ao aborto, etc. Em suma, só podia gerar atenção, né? 2 associações que têm finalidades claramente aqui tensionadas, né? E aqui eu quero examinar com vocês nos últimos minutos essa apelação civil lá do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi decidida em outubro do ano passado. Só lembrando, então, a gramática, para que a gente possa, vou dizer, do meu ponto de vista, quais seriam os princípios e normas constitucionais em jogo. Aquela dimensão objetiva que eu mostrei para vocês, o princípio da separação e da não confessionalidade, em que o Estado não se pronuncia sobre questões religiosas. As diretrizes objetivas essa dimensão objetiva, que a gente retira lá do artigo 19 e de uma interpretação ampla, elas, lembrando, estão a serviço da liberdade religiosa individual. Né? Porque, no fundo, as confissões e igrejas existem para que as pessoas, há uma certa presunção, né, de preferência dessas posições individuais, dessa dimensão subjetiva. Esse caso me fez lembrar uma decisão lá de 1949 do Supremo, que o Pontes de Miranda diz que é uma das mais vergonhosas da história do Supremo, dizendo que os votos foram medievais. Na verdade, era um conflito entre a Igreja Católica Apostólica Romana tradicional e uma tal de Igreja Católica Brasileira que estava surgindo por dissidência de um bispo lá do Rio de Janeiro. E aí o aparato, né, administrativo do Estado foi acionado para que proibissem. E foi proibido uma série de procissões, uso de objetos, etc., e até a questão do nome. Houve e o Supremo considerou que não havia culto próprio da Igreja Católica Brasileira e que havia uma confusão entre as suas práticas e as vestes sacerdotais insígnias da romana, nas solenidades externas, que era uma imitação, e com isso estava se violando a liberdade da Igreja romana, e tinha que se evitar isso em prol da ordem pública. O Pontes aqui foi claro, dizendo que os votos foram medievais. Só houve um voto dissidente, né, do ministro Hahnemann Guimarães, que foi, aliás, muito elogiado pelo Pontes. E o Pontes lembrava que a história da igreja é a história de cismas, de delitos contra a fé, que delitos espirituais se punem com sanções espirituais, e que não é lícito que as igrejas recorram ao prestígio do poder, à espada, para resolver os seus cismas, para dominar as suas dissidências. Isso em 1949. E dessa dimensão objetiva, né, eu tenho insistido que o Estado renuncia a competências em matéria de verdade religiosa. Eu não estou dizendo que o Estado não tenha que proteger, intervir, inclusive, eventualmente, coordenar as liberdades religiosas e até promover até um princípio de cooperação, né, que eu retiro do artigo 19. Mas ele não pode se arvorar em ter competência em matéria de verdade religiosa. E essa não confessionalidade exige essa atuação estatal imparcial. E aqui eu lembro também da não discriminação, que vem do princípio da tolerância, na relação entre os particulares, entre 2 associações civis, Dom Bosco e católicas pelo direito de decidir. Tem ainda aqui os deveres de proteção, as garantias institucionais, a igualdade entre as várias pessoas que acreditam em determinada forma religiosa, diversidade e pluralismo religioso. Então, é claro que a liberdade não é absoluta, a religiosa tampouco, mas os limites estão ali, a ordem pública tem que ser vista, ainda que amplamente, como saúde pública, como segurança pública, direitos de terceiros, mas não como bons costumes, não como moral pública, né? Porque é justamente essa vagueza semântica que autoriza que se imponham visões de mundo fixadas, milenares, bimilenares, que acabam sendo discriminatórias, segundo a ótica de outros,
né? E são os shortcuts, né, esses conceitos de atalho, que acabam justificando que uma determinada mundivisão majoritária ou tradicional se imponha sobre os outros, né? Portanto, o direito que não consegue, não deveria se abrir para códigos morais e religiosos, né? O discurso jurídico acaba esvaziado. No caso, o que o Tribunal de São Paulo, avaliando a questão, disse assim que, especialmente o problema delas usarem o nome católicas que defendem o aborto, ou essa ideia de que católicas pudessem defender o aborto, é incompatível, né? Esta finalidade com a Igreja Católica, de modo geral. E, portanto, elas violam a moral e os bons costumes. Aqui eu estou tirando expressamente do voto, né, do relator. Então, isso contraria o bem e interesse público, e aí se usa, inclusive, a lei dos registros públicos para justificar uma nulidade de registro e determinar que elas retirem o nome. Manter-se católicas, então, fere o direito canônico e é um desserviço à sociedade. Enfim, né, porque um grupo com esse nome não pode expressar a autêntica finalidade do catolicismo, imagino eu, né? E no que tange à liberdade de expressão, ela não estaria prejudicada, porque podem defender o aborto se quiserem, mas não utilizem um nome coerente que não este. Então se fala em abuso de direito, que é uma ilicitude, né? Nos termos do artigo 187 do Código Civil, de novo, moral, boa-fé, bons costumes, né? Se nominar católica sem autorização eclesiástica ou canônica faz confundir as coisas. Eu ressalvo aqui que isso seria um problema da Igreja Católica, eventualmente, buscar nos tribunais uma eventual situação, né? E que isso, enfim, até genericamente fica bem amplo, vejam como é um código muito aberto, isso acabaria violando até a construção da sociedade mais justa e solidária. Eu não consigo atinar aqui concretamente. Tem um trecho aqui do ministro Celso de Mello, nessa ADI, que é aquela do humor no período eleitoral, que diz: nenhuma autoridade, nem a judiciária, pode prescrever o que vai ser ortodoxo em matéria confessional, né? Ainda mais se isso observar ou implicar restrição aos meios de divulgação de pensamento. Aqui eu mostro aqui alguns trechos, né, da decisão que citaram diretamente o direito canônico para mostrar que o aborto era contrário, né, aos mandamentos ortodoxos, né, postos pela Igreja Católica. E queria lembrar aqui que proteção aos locais de culto e suas liturgias, é preciso densificar o objeto aqui, né, de proteção. Culto, a própria utilização da expressão culto já é de tradição católica, né? Ele está definido numa encíclica do Pio XII, essa homenagem prestada ao ente supremo por meio de ritos e cerimônias. Então vejam que propriamente o nome católicas não está diretamente ligado a ritos e cerimônias. Culto público é por quem é legitimamente constituído, mas não me consta que as católicas, pelo direito de decidir, quisessem organizar um culto público pelo aborto, por exemplo. E liturgia é o conjunto de palavras ou ritos de culto público. Aliás, não precisaria falar em liturgia, na verdade se seguiu aqui a tradição católica, porque já se fala, o culto já abrangeria isso. Então eu vejo aqui liturgia como culto público e oficial instituído por uma igreja ou por uma confissão, um ritual institucionalizado. E o que se protege constitucionalmente? Ora, esse conjunto de comportamentos que as pessoas identificam socialmente como cultuais, individuais ou coletivos, mais ou menos ritualizados. Então, aqui exemplos para concretar: orações, certas formas de meditação, jejum, leitura, estudo de livros sagrados, serviços religiosos nos templos, homilias, pregações, profissões, sacrifícios rituais de animais, etc, etc. E aqui o Pontes tem uma observação certeira: a liberdade de associação para fins religiosos, sem ser para culto, se não é para promover um culto determinado, não se subsume na liberdade de culto, mas sim na liberdade de consciência e na liberdade de associação, ou na liberdade de manifestação do pensamento. Portanto, nós estamos muito mais dentro do campo da liberdade de expressão religiosa do que do campo da liberdade de culto, na minha leitura, que eu procuro fazer do ponto de vista constitucional. Então, se isso estiver correto, o Estado deve intervir para impedir a perturbação de atos de culto ou de impedimento, né? É um dever de proteção do Estado, né? Prevenir, reprimir, sancionar a perturbação de cultos por terceiros. E tem o artigo 208 do Código Penal, ó, quando alguém escarnece de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impede ou perturba uma cerimônia ou prática de culto religioso ou vilipendia publicamente ato ou objeto de culto religioso. Eu não consigo enxergar, ainda que na defesa de uma tese que pudesse ser considerada
inconvencional, herética, etc., heterodoxa, isso. Então, vejam que a garantia da liberdade de culto tem a ver com manter a ordem e até a necessidade de medidas de polícia, né? Se ocorrerem dentro dos templos, aí os ministros de culto, inclusive, devem, em primeiro momento, exercer esse poder de polícia e, claro, que chamar, em casos graves, né, se chamarem a polícia para manter a ordem, e a polícia administrativa vai, eventualmente, cuidar disso em locais públicos, nas manifestações exteriores. E queria noticiar para vocês que houve embargos de declaração contra essa decisão, que foram acolhidos parcialmente para resolver um problema de multa aqui, de multa diária, né, no valor de até R$100 mil, se eu não me engano. E a embargante questionou, né, as católicas pelo direito de decidir. Olha, qual é a legitimidade da embargada para falar pela Igreja Católica? Qual o interesse público foi violado? Enfim, isso está de lá que você está usando o código canônico, né? E na decisão dos embargos, que tem mais de 100 páginas, das quais 70, pelo menos, são doutrinárias, ou seja, reafirmação do que é a ortodoxia na Igreja Católica Apostólica Romana, reafirmaram a legitimidade ativa, dizendo que, como a associação autora tem na sua finalidade, né, a edificação religiosa, moral e cultural de seus membros e demais beneficiários, e como elas, a delas é incompatível com os valores mais caros da associação autora, haveria legitimidade ativa. O interesse público é o respeito às instituições e à moralidade, aqui eu repito as minhas observações, e esse respeito às instituições inclui o uso legítimo de seus nomes. Aqui também seria possível rever o nome é Igreja Católica Apostólica Romana, ou Igreja Católica, e não católicas propriamente como uma identificação de determinadas pessoas e fiéis, mas é discutível, né? Enfim, chega a se falar em proteção aos direitos autorais relativos à marca, nada contra, mas eu diria que é preciso rever todo esse arcabouço argumentativo a partir da Constituição, e não de baixo para cima, né? E que haveria, então, uma infiltração nas igrejas e veiculação pela requerida, mediante a associação civil, de pensamento contrário, pauta anticatólica. Aqui me parece, resumindo, né, que o tribunal claramente se pronunciou sobre verdades religiosas. E isso, como eu procurei mostrar para vocês, para mim é muito claramente vedado. Finalmente eu lembrei, o que eu vou fazer? Né? Lembrei lá das ordenações afonsinas, né, em que se dizia que era crime, no famoso livro V, né, no terrível livro V, dizer, crer e afirmar coisas que são contra o nosso Senhor Deus e a Santa Madre da Igreja. E era isso, na verdade, que se punia, o afastamento da ortodoxia por parte de quem seja batizado e se diga membro da Igreja. E aí o juiz eclesiástico julgava, mas era o juiz eclesiástico, só que eventualmente recorria ao braço secular, se necessária execução de sangue. Nós conhecemos, né, toda a história da Inquisição. E fico aqui com a Suprema Corte norte-americana, né, que diz que a liberdade religiosa são demasiado importantes, essas questões, para serem proscritas ou prescritas pelo Estado. E, só como informação final, essa matéria sobe ao STF e ao STJ, já houve juízo de admissibilidade, né, para que se possa verificar se é possível ou não utilizar a expressão católica na associação, a questão da legitimidade ativa, e no STF, mais especificamente, no recurso extraordinário, inclusive a neutralidade estatal ou a possibilidade de intervenção do poder público nas divergências religiosas e no funcionamento das instituições. É isso, né? Eu chego ao final agradecendo a paciência, espero não os ter fatigado em demasia, mas o tema é por demais instigante, e eu realmente acabei me entusiasmando, professor Caetano, mas enfim, estou aqui à disposição e quero conversar com os colegas na sequência. Muito obrigado. Obrigado também, professor Jaime. Muito obrigado por suas colocações, informações, considerações, sempre muito acuradas. Enfim, como eu converso com alguns colegas, essa é a beleza de ouvir um especialista, né? Os aspectos teóricos, práticos, a opinião da jurisprudência, enfim, aportes interdisciplinares. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu, sem mais delongas, passo para o professor Felipe fazer as considerações dele, para depois a gente poder, de alguma forma, debater o que nós estamos conversando aqui. Professor Felipe, a palavra está contigo. Bom dia. Bom dia a todas, todos, todes. É uma honra imensa estar aqui. Eu queria agradecer demais ao professor Caetano pelo generoso convite,
pela oportunidade de dialogar com vocês nessa manhã. Adianto que eu não presto para nada de manhã, quer dizer, em geral, não acordo antes das 10. Então, já peço desculpas se eu falar alguma besteira para além do que já é habitual, né, que eu diga. Parabenizo meu colega, o professor Jaime, pela brilhante exposição. Adianto que a minha fala não vai ter a riqueza, a profundidade e a sofisticação da dele, né? Eu vou exibir aqui também, se me permitem, alguns slides, acho que vocês já estão vendo, né? Vou tomar a liberdade de exibir alguns slides. Vocês verão que a minha fala ela será muito sintética, e eu vou tentar, na contramão da minha formação em filosofia, né, e em filosofia do direito, eu vou tentar trabalhar a partir de um caso muito específico, de uma situação muito específica, que é a da vedação ou dos empecilhos, né, que se impõem ao exercício da liberdade religiosa, pelo menos de certas designações religiosas, em prisões. Mas, para chegar a essa discussão, eu vou fazer todo um arco, digamos assim, né, ou toda uma volta que, imagino, pode ser interessante para nós, como uma base, a partir da qual seria possível, né, extrair uma série de implicações de ordem mais teórica e de ordem mais filosófica, né? Bom, primeiro de tudo, né, eu gostaria de falar, porque, no fundo, minha fala vai girar em torno do racismo religioso no âmbito das prisões. Então, para discutir isso, né, eu queria falar um pouco das religiões de matriz afro-brasileira no Brasil, né? Porque essas religiões elas foram, notadamente, né, o candomblé e a umbanda, espaços de resistência, né? Sempre foram espaços de resistência e ainda são espaços de resistência. Por que espaços de resistência? Por dois fatores, a meu ver, fundamentais, né? O primeiro, de uma forma muito geral, porque elas são espaços de preservação da identidade contra o racismo epistêmico, né? Nós vivemos em um país no qual a cultura negra, a cultura afrodiaspórica, ela é frequentemente desvalorizada, deslegitimada e desqualificada, tanto institucionalmente quanto para-institucionalmente. E a luta pelo sagrado, né, a luta pela manutenção desses espaços sagrados, ela sempre foi uma luta pela conservação da identidade, né? A luta em prol da tradição e da ancestralidade, né, da revalorização dessa herança cultural, ela sempre foi uma luta de resistência e sempre demarcou a politicidade desses espaços, né? E o segundo, uma questão um pouco mais específica, né, é o fato de que, durante muito tempo, e ainda hoje, em certo sentido, né, os negros eles se veem impedidos, seja de um ponto de vista legal mesmo, seja a partir de uma dimensão paralegal, social, né, eles se veem impedidos de participar de espaços que a gente poderia chamar de oficiais de mobilização, né? Associações de bairros, sindicatos, grêmios estudantis. Então, essas dimensões de produção de cultura, de arte, de religião negra e afrodiaspórica sempre foram instâncias de uma sociabilização e de uma mobilização política possível. E aqui eu vou citar três autoras, né, as três com uma pegada teórica e filosófica muito grande, e que me ajudam a argumentar sobre isso, e me ajudam a fundamentar isso, né? A primeira, seguramente, é a grande Lélia Gonzalez, pioneira em várias questões, né? E uma das figuras de proa, já na década de 70, começa a discutir como as religiões de matriz afro-brasileira, né, têm uma missão política muito importante, como elas não são simplesmente como é que eu vou dizer? Como elas não são simplesmente espaços culturais, mas são espaços de luta política. Ou melhor, não é possível diferenciar a luta cultural e a luta política, né? Lélia tem vários textos, por exemplo, né, sobre os terreiros de Salvador e também aqui do Rio, mostrando a importância desses espaços
para a formação de uma consciência política da comunidade negra em resistência ao racismo epistêmico, né, em resistência a uma série de perseguições de ordem política. A segunda autora é a Angela Davis, está aqui no meio a foto dela, né, que tem vários escritos, na verdade, falando sobre como a arte negra, sobretudo para uma população que frequentemente foi excluída, por exemplo, dos espaços formais de educação, ou melhor, dos espaços de educação formal, né, excluídas das escolas, né, e da mesma forma, né, excluídas ou alijadas desses espaços de construção política oficial, com muitas aspas, como sindicatos e por aí vai, né, como essa população ela fez dos terreiros, por exemplo, instâncias mesmo de formação de uma consciência política. Angela Davis é uma autora muito interessante também no âmbito da filosofia para promover essa discussão, né, da religião como um espaço de formação política, como um espaço de resistência. E, por fim, a Patrícia Hill Collins, que começa a ser traduzida no Brasil só em 2020, né, ou 2019, não, acho que 2020, graças aos esforços da Winnie Bueno, né, antes de mais nada. Patrícia Hill Collins, igualmente, uma autora que se consagrou por mostrar como um povo frequentemente, né, impedido de se alfabetizar, um povo frequentemente impedido de ingressar em partidos políticos. Aliás, quantos dirigentes partidários vocês conhecem que são negros, né? Impedidos de alcançar esses espaços de articulação política, fizeram da religião realmente uma instância de resistência política, uma instância de formação de agendas específicas de organização e de mobilização política, né? Então, há uma dimensão importante, tudo bem, eu já falei política várias vezes aqui, né? Mas há uma dimensão ideológica importante nas religiões de matriz afro-brasileiras, né? Como bolsões no qual é possível realmente construir uma agenda autenticamente negra, afrodiaspórica, e uma agenda de temas, uma pauta efetivamente de ação da comunidade negra brasileira. Isso, historicamente, se construiu e se organizou, né? E, por outro lado, né, o que a gente assiste é um processo de epistemicídio ainda em curso no Brasil, né? Epistemicídio para valer de um conceito que, na verdade, ficou consagrado pelo Boaventura de Souza Santos, embora venha de muito antes, né? Um conceito que figuras como a Sueli vem desenvolvendo no Brasil há muitos anos, mas a gente tem uma dimensão de epistemicídio, ou seja, de aniquilação desses saberes ancestrais e dessas religiosidades e dessas tradições que configuram a identidade negra, um processo muito avançado ao longo da história do Brasil e um processo ainda em curso. Eu falo muito rápido, como palavras, como vocês podem perceber, porque eu sou mineiro, mas podem me xingar aqui no chat, que eu prometo que eu desacelero. De qualquer forma, em sala de aula eu digo para os meus alunos que eles podem jogar bolinhas de papel, que aí eu tento resfriar, né, a fala. Bom, mas o fato é muito evidente que a parte, vamos dizer assim, né, parte do processo de genocídio negro, de combate à população negra mesmo, de minimização e de extermínio da população negra no Brasil, parte disso está conectada a um processo de desvalorização desses saberes ancestrais por meio dos quais a cultura afrodiaspórica se identifica. E isso fica muito explicitado no tratamento que o Estado brasileiro, e frequentemente parcela da sociedade brasileira, dá aos terreiros, né, e dá à Umbanda e ao Candomblé. Há várias pesquisas sobre isso, não vou me aprofundar nesse tema, né? Poderia citar aqui alguns autores que eu considero importantes, que hoje têm escrito muito sobre esse processo, o Luiz Simas, né, o Luiz Rufino, o Rafael Haddock Lobo, o José Beniste, que escreveu um livro maravilhoso sobre a história do candomblé no Rio de Janeiro, a Vanilda Santos, grande Vanilda Santos, doutoranda no CCJ, no Centro de Ciências Jurídicas da UFSC, né?
E há também uma série de pesquisas de desenvolvimento. Eu aqui, como orientador orgulhoso, né, não posso deixar de citar alguns dos meus próprios orientandos que têm dialogado em algum sentido com essas questões, né? A Bianca Gonçalves dos Santos, a Roberta Pereira Machado, o Gabriel Ribeiro Madureira, o Andrei Nicolas Pires, trabalhos em diversos campos, mas todos eles tendo como referência comum uma análise de como o Estado brasileiro, ainda hoje, empreende, promove, ou frequentemente, pelo menos, faz vistas grossas a campanhas muito massivas de perseguição a comunidades, a comunidades de terreiro, né, aos povos de terreiro no Brasil. Dito isso, então, eu acho que esses elementos que eu lancei, eles servem para a gente pensar no seguinte: as perseguições ao candomblé e à umbanda, elas têm uma natureza política, assim como tem natureza política toda e qualquer tentativa de censurar a cultura, a arte e a religiosidade afro-brasileiras. Em 2019, salvo engano, com quase 100 mil votações, né, houve uma proposta, circulou uma proposta nas redes, enfim, na internet, para censurar o funk. Existem propostas nesse sentido que surgem, eventualmente, desde a década de 90. Antes disso, eram propostas para censurar o samba, né? Não há pouco tempo, a capoeira era criminalizada, né? O próprio samba foi criminalizado durante muito tempo, né? Eu vou aprofundar um pouco essa questão legislativa já, mas o fato é que nós vivemos em um país ainda muito atravessado por essa dimensão, né? A luta pelo reconhecimento, né, desses grupos, ela ainda está longe de ter alcançado, digamos assim, um patamar ideal, digamos assim, né? Muito pelo contrário. Eu vou dar dois exemplos aqui. Aliás, deixa eu ver. Eu vou dar um exemplo, vou me autocitar, para dizer assim, né? Para quem tem interesse no debate sobre censura à arte e as expressões afrodiaspóricas, né? Cito um artigo meu, até para não me alongar muito nisso, que vai ser publicado num livro chamado Liberdade de Expressão no Brasil, Direito, Sociedade e Instituições, deve sair daqui a 2 ou 3 semanas. O artigo chama O Riso Suprime o Peso no Futuro, Deboche da Autoridade, Autoridade do Deboche no Brasil, dos anos 2000, que é uma reflexão sobre a censura do funk e das charges, e a maneira como ela persevera, digamos assim, né, na década de 2010. Está longe de ser uma coisa superada, né, dentro da história brasileira, né? Até porque o que nós vemos frequentemente é o uso da lei de desacato à autoridade e também, ou melhor, do tipo penal de desacato à autoridade e do tipo penal de incitação ao crime como uma ferramenta de cerceamento da liberdade de expressão de comunidades negras, né? Isso é muito comum no Brasil. A gente fala de censura, por exemplo, com o uso da Lei de Segurança Nacional, mas o fato é que as comunidades negras e periféricas já vivem um processo de censura há muito tempo, com base em tipos penais comuns, quer dizer, notadamente o tipo penal de desacato à autoridade, o tipo penal de incitação ao crime. Eu cito também aqui um evento que ocorreu essa semana, está no YouTube para quem tiver interesse, aproveito para fazer propaganda, um evento que o Labá, um grupo de pesquisa organizado pela professora Júlia Franzoni, e o Cerco, que é um grupo de pesquisa organizado por mim, um evento que ele conduziu, sobre a memória de pessoas pretas que passaram pela Faculdade Nacional de Direito, em especial José do Patrocínio, Seu Jorge, que era um antigo técnico que trabalhou na faculdade, e o Ney Lopes, que é um dos grandes intelectuais a falar de religião afro-brasileira, né? Esse evento ele se deu no âmbito dos 130 anos da Faculdade Nacional de Direito, né, da UFRJ, um evento chamado Trajetórias e Enredos de Luta, 130 anos da FND, e é um evento que chama atenção, até pelo fato de o Ney Lopes ser não só um grande compositor, né, um grande sambista e um grande escritor, mas também um grande pesquisador das religiões afro-brasileiras, né? É um evento que ele foi marcado pela discussão sobre a importância da ancestralidade e da luta pelo sagrado dos povos de terreiro como uma parte imprescindível de combate e de politização
da comunidade negra no Brasil, né? Então, faço referência ao evento. Quem não assistiu, assista. Acho que vale muito a pena. Está muito lindo. Não foi porque eu ajudei a organizar. Mas a questão do sagrado, ela entra de uma forma muito interessante no trabalho do Ney Lopes e acabou se infiltrando em todos os debates que se deram ao longo desse evento. Está no YouTube, saiu anteontem. Então, faço essa remissão também. É para não voltar a essa discussão, né? O que a gente assiste no Brasil são, a meu ver, dois tipos de perseguições muito características, né, aos povos de terreiro e às comunidades de religião afro-brasileira, né? O primeiro é o que a gente chamaria de perseguição para-institucional. São aquelas perseguições que elas não são diretamente exercidas pelo Estado. O que seria, por exemplo, uma perseguição para-institucional? Vou citar dois exemplos literários, só para vocês verem a continuidade desse processo, né? O primeiro, para quem não leu Esaú e Jacó, do Machado de Assis, né, de 1904, recomendo que leia, é um texto muito bom. E Esaú e Jacó começa com duas damas da corte, duas mulheres brancas ricas, indo para o Morro do Castelo, o antigo Morro do Castelo, que existia no centro do Rio de Janeiro, né, para falar com a cabocla do Morro do Castelo, que era uma espécie de médium, vamos dizer assim, uma sacerdotisa do Ifá. Vão falar com a cabocla do Morro do Castelo, porque elas estão em busca de uma previsão. Uma delas está grávida e ela quer saber qual o destino dos filhos dela. E é muito interessante porque ela tem muita vergonha de consultar a cabocla do castelo, né? Por outro lado, algumas páginas depois, ela vai consultar um homem branco médium de um centro espírita, kardecista. E ela não tem, quer dizer, isso não causa constrangimento a ela, mas consultar a cabocla do castelo é visto com um certo horror. Mas o quê? Você vai na cabocla do castelo? Há um certo preconceito difuso aqui, né? Uma coisa é o médium branco que recebe, enfim, ou se comunica com as entidades dentro de um espaço asepsiado, né? Outra coisa é a cabocla do castelo. O Machado, ele destaca muito bem essa distinção, né? Vamos dizer assim, né? Ou essa desvalorização de uma certa experiência do sagrado, né? E como isso tem uma ligação racista muito evidente. Não, uma coisa é essa cabocla primitiva, enfim, conversar com os santos para trazerem. Outra coisa é o médium cheiroso, limpo, um diplomata que frequenta os altos círculos, os salões, né, da falida corte carioca, né? Então, essa distinção fica muito nítida no texto. Machado era um autor genial, inclusive pelas suas entrelinhas, né? Muita gente diz que Machado não trata de racismo em suas obras, né? Porque não leram Machado direito. Uma outra remissão, né, bem posterior, né, que vem do Guimarães Rosa, né, em um conto também, numa novela, na verdade, O Campo Geral, que está no Manuelzão e Miguelim, né? É o conto correspondente ao Miguelim, é a novela correspondente ao Miguelim. Se vocês leem com atenção, uma das figuras do conto, uma figura que nunca fala diretamente, sempre falam dela, mas ela nunca fala diretamente, é a Mãe Tina. Mãe Tina é uma empregada ex-escravizada dentro de uma fazenda, a fazenda dos pais do Miguelim, e Mãe Tina é uma negra, uma pessoa que, até pela tradição, até pela história como ex-escravizada, vocês conseguem imaginar o tipo de violência pela qual ela passou, e que em vários momentos, né, enfrenta contextos de dor profunda, como, por exemplo, o momento em que o irmão do Miguelim morreu. Ai, deu um spoiler de um livro de 60 anos, né? Desculpa. Quer dizer, o irmão do Miguelim morre, a Mãe Tina, que era muito próxima do menino, entra em desespero, começa a chorar, enfim, toda a tragédia. E ela fala em línguas, digamos assim, né? E todo mundo, ai, que horror, a preta tá pegando o santo. Então tem toda uma discussão dentro de como a dor e a expressão da religiosidade dela é minimizada pela questão racial também, né? Isso fica muito nítido também no texto do Guimarães Rosa. Embora seja uma personagem que nunca fale diretamente, uma personagem profundamente silenciada dentro do conto, digamos assim, né? Em todas as vezes que ela aparece, ela é retratada como uma macumbeira, como uma feiticeira. Quer dizer, se ela está chorando, calada, conversando sozinha, é porque, na verdade, ela está invocando seus santos, né? Ou invocando o demônio, que frequentemente outros personagens dizem também, né? Tudo bem, isso parece regra do jogo, mas isso cria um cenário em que, em 2019, muitos de nós ainda acham, vamos dizer assim, comum que exista algo minimamente semelhante ao bonde de Jesus,
para quem não sabe, é um grupo de traficantes evangélicos, uau! Traficantes evangélicos aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que empreenderam vários ataques a terreiros na Baixada. A Baixada, se vocês pararem para pensar, é um dos grandes centros de preservação, de luta pela religiosidade afrodiaspórica no Brasil, juntamente com Salvador. A Baixada ela tem um papel histórico dentro da estruturação dos povos de terreiro no Brasil, né? Junto com Salvador. E são sistemáticos os ataques, não só de milícias, como de narcotraficantes evangélicos, para mim é um paradoxo, né? Narcotraficantes evangélicos a essas comunidades. E é algo que tem se engrossado, algo que tem se reforçado no país. E, a bem da verdade, cá entre nós, com muito pouco interesse público. Quer dizer, há muito pouco interesse da polícia, vamos dizer assim, da polícia carioca, em combater o tipo de perseguição e o tipo de violência ao qual hoje pais e mães de santo na Baixada estão cada vez mais submetidos. Isso é uma questão que eu acho que explicita, né, essas práticas de perseguições para-institucionais. Vejam, são perseguições para-institucionais, mas em relação aos quais o Estado brasileiro frequentemente é conivente. Quer dizer, o grupo de narcotraficantes ou de milicianos vai lá, quebra um terreiro todo, espanca mães de santo, vai embora e ninguém faz absolutamente nada porque acha que é da ordem do jogo. Porque a gente já naturalizou a ideia de que essas religiões elas são passíveis de violência, né? Ou são sujeitas à violência. Aliás, eu coloquei aqui embaixo uma figura, né, que picharam no muro, né? Só Jesus expulsa demônios nas pessoas, né? O Rio de Janeiro é um espaço de um avanço muito acentuado do neopentecostalismo, né, de certas designações do neopentecostalismo, e esse tipo de pichação, ela, na verdade, é muito comum. E aí houve um esforço, né, de certas mães e pais de santo para pintar em cima dessas pichações, né? Então, eles colocaram aqui, né, onde se pinta o respeito, se apaga a intolerância. Né? Apagaram a pichação do só Jesus expulsa demônios das pessoas e colocaram outra frase lá. Né? Além das perseguições para-institucionais, nós temos um conjunto de perseguições que elas são institucionais. A gente tem perseguições que são oficiais, institucionalizadas, são perseguições do próprio Estado às religiões de matriz afro-brasileira. Né? Tudo bem, desde de 1890, né, o Código Penal de 1890 instituía, no artigo 157, que era crime praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, e por aí vai. Né? Então, ele fazia uma distinção muito evidente entre aquele sagrado que era legitimado, institucionalizado, oficializado, e aquele sagrado que era criminoso, aquele sagrado que era visto como curandeirismo. Né? Há várias pesquisas em relação ao curandeirismo, eu não vou entrar nisso aqui, a proibição do curandeirismo, né, com muitas aspas, até porque, quer dizer, qual o limite, né, entre religião e curandeirismo? Né? Qual é o limite entre religião e magia? Há uma discussão filosófica aqui também interessante, né? Qual a razão de a gente ter instituído, né, esse corte? Mas, enfim, a gente pode imaginar que depois, né, com o novo Código Penal, esse tipo de lógica ela restaria superada. Quer dizer, não, o novo Código Penal já não comporta mais um artigo como esse aqui, né, que proíbe praticar espiritismo, magia e sortilégios, então, por conseguinte, esse tipo de perseguição ela já teria se encerrado. Né? Mas também não é bem verdade. Né? Se vocês param para pensar, como um dos meus orientandos também, né, o Gabriel Reis, que faz uma pesquisa muito interessante sobre estética e perseguição política, né, uma pesquisa muito interessante em museus do Rio de Janeiro, por exemplo, Gabriel Reis, que nos ouve agora, deve estar me odiando agora pelo fato de estar citando, como ele bem indica, o Museu da Polícia Civil no Rio de Janeiro ainda tem no seu acervo o que eles chamam de Museu de Magia Negra, que é um museu que conserva uma série de artefatos roubados desses terreiros cariocas
durante a vigência, né, do artigo 157 do Código Penal, preserva esses museus dentro de um acervo que é sintomaticamente conhecido como acervo da magia negra, como acervo do Museu da Magia Negra. O que mostra que o Estado brasileiro ainda referenda, até pelo nome que se dá a esse acervo, né, mostra que o Estado brasileiro ele ainda referenda, isso inclusive está tombado, esse acervo, né, pelo IPHAN, referenda a uma dimensão de racismo epistêmico e de perseguição dessas comunidades que é muito nítido, né? Eu vou citar também só 2 trabalhos, até porque eu estou tentando ir o mais rápido que eu posso, vou citar só 2 trabalhos que eu acho que são muito interessantes para discutir a persistência dessas perseguições aos povos de terreiro no Brasil contemporâneo, no Estado Democrático Brasileiro, no Estado Democrático de Direito, pós-Constituição de 88, né? Que é a Ciane Sueli das Neves, uma pesquisadora brilhante que tem escrito sobre essas questões também, e o Tiago Oshino, que defendeu, salvo engano, na Federal do Paraná, uma tese a respeito das perseguições policiais aos povos de terreiro no Brasil contemporâneo, uma tese de pegada, vamos dizer assim, antropológica, né? No início desse ano também, né? Não vou me delongar muito nisso, mas sugiro que procurem esses 2 nomes, porque são pessoas que têm realmente um acúmulo em pesquisas sobre como, depois, quer dizer, findado o Código Penal de 1890, né, nós ainda assistimos um contexto de segregação, de discriminação das religiões de matriz afro-brasileira. Eles têm um acúmulo muito relevante de produção intelectual sobre esse processo. Ambos vindos do direito, diga-se, né? Bom, aí eu vou entrar propriamente na minha... O Gabriel Moreira pediu, né, para disponibilizar esse material. Eu vou encaminhar para o Caetano, aí eu vejo, né, Caetano? A gente pode ver como fazer, né, para disponibilizar para os inscritos. Bom, vamos lá. Tudo isso que eu trouxe aqui, né, tanto essas perseguições para-institucionais quanto essas perseguições institucionais aos povos de terreiro, servem para pavimentar o caminho, para eu explicar um pouco a minha trajetória na produção ou na coordenação do desenvolvimento de um memorial que foi encaminhado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos no fim do ano passado. Vou explicar um pouco melhor, né? O grupo de pesquisa que eu coordeno, que é o CERCO, Controle Estatal, Racismo e Colonialidade, que foi fundado na Faculdade Nacional de Direito assim que eu entrei, né, início de 2019, na verdade, o CERCO ele faz parte do Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, juntamente com a Clínica Interamericana de Direitos Humanos. A clínica, frequentemente, atua como amicus curiae em processos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, instituição que imagino que vocês saibam o que é e para que serve, né? Eu não vou entrar nesse mérito também, não. O fato é, a Corte Interamericana de Direitos Humanos enviou uma série de questões para vários parceiros da Corte, digamos assim, ou para várias instituições com as quais a Corte dialoga sobre a situação das prisões nas Américas, sobre a situação dos apenados, né, dentro do continente americano. A Corte foi uma dessas instituições que foi convidada a atuar como amicus curiae nesse processo, para fundamentar, digamos assim, né, a opinião da Corte Interamericana de Direitos Humanos a respeito da situação das prisões das Américas, em especial da situação das prisões no Brasil. O nome, né, enfim, do projeto inteiro era Enfoques Diferenciados em Matéria de Pessoas Privadas de Liberdade. Como o foco... aliás, há uma questão aqui. Essa solicitação de opinião, ela trazia várias questões. E eram questões que procuravam sempre trazer um olhar interseccional. Então, ela perguntava, por exemplo, qual é a condição dos idosos que são presos no Brasil? Qual é a condição das mulheres que são presas no Brasil? Qual é a condição dos jovens que são presos no Brasil? Qual é a condição da comunidade LGBTQI+, presa no Brasil? Curiosamente, sintomaticamente, nenhuma dessas questões dizia respeito à raça.
quando o meu caríssimo amigo, né, o Siddhartha Legali, que coordena o Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, junto com a professora Carolina Cirilo, quando ele interpelou a corte, né, não, mas calma aí, por que exatamente vocês mandaram várias questões de natureza interseccional sobre o sistema prisional nas Américas, em momento nenhum falaram de raça? A resposta foi, não, é porque o racismo, a gente sabe que o racismo existe no direito, mas só no processo penal, a seletividade penal, a atuação da polícia. Quando a pessoa entra no sistema como apenada, já não existe mais racismo, todos os presos são tratados iguais. Todos os presos são tratados de forma igualmente ruim. Aí eles falaram, não, quer dizer, peraí, calma, isso é absolutamente surreal, né? A gente precisa quer dizer, observar o sistema prisional com um pouco mais de nuance, né? Com um pouco mais de autocrítica. Então, o próprio Núcleo Interamericano de Direitos Humanos, né, sugeriu um bloco novo de questões, além daquelas questões que a própria Corte enviou, sugeriu um bloco novo de questões e pediu ao Cerco que respondesse essas questões. Na verdade, o Cerco desenhou essas questões junto com o NIDI. A gente falou, olha, a gente sabe que existe racismo nas prisões, o racismo não é só dentro do processo, quer dizer, o racismo não está só do tribunal para fora, quer dizer, a partir do momento que a pessoa é institucionalizada, ela é presa, ela também sofre racismo lá dentro. Quer dizer, os presos não são exatamente... tudo bem, as prisões no Brasil são grandes lixões, né? Mas mesmo entre as pessoas altamente vulnerabilizadas, segregadas e violentadas, né? Existe um processo de discriminação lá dentro. Então, como pensar em questões que enfrentem isso? Quer dizer, que realmente permitam que a Corte Interamericana de Direitos sensibilize e medite sobre a questão racial dentro das prisões. Eu fui chamado, então, como coordenador do Cerco, né, a coordenar a produção dessas questões e das respostas dessas questões enviadas nesse memorial para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. O memorial como um todo já foi enviado para a internet, para quem tiver curiosidade em ler. Vários pesquisadores, né, não só da UFRJ, atuaram na produção do memorial como um todo, né, e na resposta a essas questões, foram 5 ou 6 questões que a gente fez sobre a questão racial, e uma questão específica, né, uma questão que foi sugerida por 2 orientandos meus, a Roberta e o Gabriel Madureira. Uma questão, ela girava em torno do seguinte assunto, né? Que obrigações específicas os estados devem assumir para garantir o acesso à assistência religiosa de matriz africana nos presídios? E aí entram 2 questões, né, a partir daquilo que a gente já disse. Existe racismo no Brasil, e o racismo no Brasil se espelha em um processo de racismo religioso muito evidente no combate ao candomblé e à umbanda, né, e às religiões de matriz africana como um todo, né? E como isso, então, se espelha nas prisões e no tratamento dado aos apenados que vêm dessas matrizes religiosas, né? Tá. Gente, eu espero não estar sendo muito abstrato, mas eventualmente prometo que eu conserto nas perguntas. Tá. A Lei de Execução Penal, no seu artigo 24, né, a LEP, ela diz o seguinte, no caput, né, do artigo 24, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa. Ou seja, o direito à liberdade de culto, né, o direito à assistência religiosa, ele quer dizer, assegurado pela própria LEP, pela Lei de Execução Penal, a todos os apenados, independentemente de qual a sua designação religiosa, né? O problema ao longo da pesquisa, o que a gente observou, o que nós fomos observando com base no levantamento, né, testemunhal, documental e bibliográfico que a gente começou a desenvolver, era que, no Brasil, mães e pais de santos são frequentemente proibidos de entrar nas penitenciárias. Ou seja, os presos que são do candomblé, os presos que são da Umbanda, simplesmente não podem ter os seus direitos garantidos pelo artigo 24 da LEP realizados, porque, pragmaticamente, mães e pais de santos são barrados na porta. Essa que é a verdade.
existe uma série de relatos de violência da parte de agentes penitenciários contra mães e pais de santo. Isso fica muito evidente, por exemplo, na pesquisa realizada pela Ana Maria Quiroga. Também sugiro que joguem o nome dela no YouTube. É uma pesquisadora que fez uma série de levantamentos sobre isso. Isso também fica claro na pesquisa do Jean Ribeiro Gomes e da Mônica Lima de Jesus. Quer dizer, e o pior, a gente vê um processo, né, de seleção dentro das prisões hoje de quais designações religiosas podem entrar para prestar assistência religiosa aos presos. E veja, ao argumento das direções das prisões, um argumento que foi repisado, né, desde 2014 por um juiz que disse que religião de matriz africana não é religião, é culto, muitos argumentam que essas religiões não são religiões, elas são só culto, e, por conseguinte, não faria sentido que essas pessoas entrassem para prestar assistência aos apenados. Você tem uma... Aliás, isso, quer dizer, já acontece nos povos de terreiro há muitos anos. Dá para contar nos dedos, as mães e os pais de santo que têm permissão para entrar, as mães e os pais de santo que têm permissão para entrar nos presídios, para desempenhar esse tipo de atividade, dá para contar nos dedos. E, curiosamente, isso começa a acontecer também hoje com pastorais católicas, o que é muito irônico. Quer dizer, por quê? Porque você tem agora uma leva, isso é muito evidente no Rio de Janeiro, gente. Não estou contando nada absolutamente surreal, não, nada que esteja oculto, mas é algo pelo qual pouca gente se interessa, né? Isso que é triste. A gente tem uma leva cada vez maior de agentes penitenciários neopentecostais, de designações muito específicas, não vou citar nome porque eu não quero ser processado, mas procurem. Temos designações religiosas neopentecostais muito evidentes, tem crescido muito no Rio, sobretudo em articulação a milícias e ao tráfico de drogas. Essas designações entraram na polícia com uma força muito grande, muito maior do que vocês podem imaginar, assim como entraram no sistema prisional, entre os agentes de segurança, com uma força muito grande. E o que elas têm feito? Elas têm articulado diariamente ou rotineiramente, primeiro, né, para que essas religiões de matriz afro-brasileira não entrem nas prisões desrespeitando frontalmente o artigo 24, né, da LEP, mas também hoje que pastorais católicas elas próprias não entram. Aliás, não é à toa. Não, deixa para lá. Eu ia fazer uma remissão ao final daquela novela da Globo, da Maria da Paz, mas não vou entrar nisso, porque senão... mas, enfim. Algumas sacerdotisas, né, elas chegam a argumentar, né, em alguns depoimentos, exatamente isso. Olha, o que a gente ouve dos agentes penitenciários não, aqui só tira evangelho. Quer dizer, aqui realmente essas outras designações não entram, não podem entrar. Bom, há uma série de questões, né, que a gente poderia extrair a partir disso. O fato já houve esforços, né, de comunidades como a Renafro, né, para resistir a esse avanço, para tentar assegurar esse direito de liberdade de culto dos presos, mas existe uma negligência, que não é uma negligência, como é que eu vou dizer, acidental, é uma negligência muito deliberada do nosso Poder Judiciário de se imiscuir nisso. Por quê? Porque aí a perseguição para-institucional e a perseguição institucional, elas acabam se transformando numa espécie de círculo vicioso. Quer dizer, o preconceito difuso contra os povos de terreiro, né, ele acaba validando essas exclusões desses povos no espaço público para prestar essa assistência religiosa. São coisas que acabam se retroalimentando. A Faculdade Nacional de Direito, né, aí só realmente para fechar, que é uma instituição progressista muito aberta, né, a razão pela qual a gente conseguiu produzir esse documento lá dentro e produzir essa discussão lá dentro, a Faculdade Nacional de Direito, ela chamou, antes da pandemia, salvo engano, em 2019, mães e pais de santo para realmente fazerem uma celebração no espaço da faculdade. E
a direção depois foi notificada por pessoas que reclamaram. Quer dizer, por que a direção autorizou que aquele tipo de culto acontecesse? Mas eu já vi diversos eventos em escolas, né, em espaços públicos, com padres ou com pastores iniciando o debate, né? Então, existe, de fato, na construção das nossas instituições ainda hoje, um processo muito consciente, muito consistente de desvalorização e de perseguição dessas religiosidades, né? Talvez o que tenha acontecido nas prisões, em termos de dinamitar a presença de mães e pais de santo, seja um dos sintomas hoje mais graves do racismo religioso, do racismo estrutural como um todo, e do epistemicídio, né, que atravessa a história brasileira e que vai se atualizando ao longo das décadas, né? A verdade é que mudam-se as leis, muda o dispositivo utilizado como fundamentação, mas os mecanismos de perseguição eles vão se renovando, né? Às vezes vindo da sociedade civil, de instituições difusas, né, como as milícias e o tráfico, e às vezes vindas diretamente de agentes do Estado, que não sofrem qualquer tipo de coibição. Né? Quer dizer, liberdade de religião para quem? Bom, é isso, desculpem tê-los maçado, né? Enfim, peço desculpas por ter me estendido e, enfim, obrigado pela atenção. Obrigado, professor Felipe, parabéns pelas considerações. Acho que foi surpreendentemente um painel muito interessante, não porque esperava pouco dos debatedores, mas porque naturalmente observamos até uma inversão de papéis aqui. O professor Jaime tem uma reflexão mais prática, ficou mais no prisma de apresentar os fundamentos teóricos da liberdade de crença e de proteção de liturgia e tudo mais. E o professor Felipe, que tem a formação filosófica, nos apresentou um caso prático, digamos assim, repleto de prática, repleto de concretude, que eu acho que foi bastante complementar e dizendo assim, um ensaio empírico daquilo que o professor Jaime trouxe na primeira parte do painel. Acho que ficou bastante interessante nesse sentido. Podermos ver as comprovações, até mesmo da necessidade de coordenação, sobretudo, da liberdade religiosa que o professor Jaime fala, quando o professor Felipe diz da questão da viabilização de assistência religiosa na religião de matriz africana em presídios. Né? Acho que o diálogo ficou bastante interessante, né, e fluido e orgânico nas falas de vocês dois. Temos algumas perguntas aqui que eu vou direcionar aos debatedores. Primeiro, em que pese o Felipe ter mencionado no assunto, eu vou direcionar ao professor Jaime, porque foi feita ainda também durante a fala dele. Foi a pergunta, acho que do Sérgio, se não me engano. Os casos de aliança entre determinadas igrejas pentecostais e o narcotráfico, especialmente no Rio de Janeiro, em eventuais omissões estatais no combate a esse absurdo, não são atentados claros à laicidade, à liberdade religiosa e podem desencadear verdadeiras guerras religiosas em nosso país? Sr. Jaime, poderia falar sobre esse tema, concisamente? Sim. Bom, primeiro quero parabenizar o Felipe. O Felipe foi muito bom mesmo. Gostei bastante. Eu tenho uma mestranda que está trabalhando questões dentro do sistema prisional, a Carol que está nos ouvindo também, que certamente já ficou ligada e talvez faça depois algum contato. Mas eu tinha anotado aqui a pergunta, professor Caetano, e veja, essa questão de... vamos talvez diferenciar. Podem existir igrejas de fachada, assim como podem existir desvios de finalidade. Né? E, de toda sorte, ambas as situações devem ser claramente combatidas. Né? É mais um dos limites em que o Estado, né, um Estado saudável, deve colocar, como, aliás, ele faz a desconsideração da pessoa jurídica quando alguém usa, né, uma fachada para cometer crimes. Né? Nesse ponto,
a legislação penal, ainda que eventualmente tenha naqueles pontos sensíveis de liberdade de expressão, destes crimes historicamente marcados, né, por um racismo estrutural, ela tenha que ser relida à luz da Constituição, mas os limites, digamos, tributários, eu nem vou falar de narcotráfico, evidentemente, estes desafios estão aí postos muito claramente, né, e aí o desafio é para a investigação, né, ser competente, né, e eficiente e nos trazer. É claro que, nesse caso, mais do que guerras religiosas, digamos assim, eu vejo guerras criminosas, né? E nesse sentido, é de lembrar que as organizações criminosas, como fenômeno criminológico, né, elas também infiltram no Estado. Então, o risco aqui é geral, né? E é por isso até que se aceita alguns meios de prova mais elásticos, etc. Enfim. Então, eu diria assim, né, talvez simplificando, mas a rigor, do ponto de vista pelo menos conceitual, não há nenhuma diferença. Pode ser até que na investigação, na hora de vencer determinadas silêncios, coberturas e estruturas e as camadas até ou de lavagem, ou disso ou daquilo, se possa ter alguma dificuldade adicional. Mas essa, de alguma maneira, é uma característica das organizações criminosas. E se uma igreja estiver sendo fachada para isso, deve ser, evidentemente, identificada e punida, assim como as práticas eventuais de determinados ministros ou fiéis. Também não seria por causa de uma eventual verniz, né, de um verniz religioso que eles estariam blindados, né? Então, mas acredito que é um fenômeno, é um risco grande. Eu vim acompanhando também essas notícias sobre os bondes, etc. E é um desafio para o Estado brasileiro, né? Nós temos cada vez mais colocado gente nos presídios em função do tráfico, mais ou menos 25% da população carcerária está lá em razão do tráfico, a grande maioria, né, de pequenos traficantes, etc., quando não, eventualmente, situações muito de fronteira, e, ao mesmo tempo, o combate efetivo às organizações criminosas ele é sempre mais difícil, né? Mas, enfim, fica esse desafio aí, e portanto, o plus da liberdade religiosa aqui é apenas um eventual complicador, eu diria, para efeito de prova, né, e de persecução penal, mas não pode ser um obstáculo conceitual. Certo, muito obrigado, professor Jaime. Eu, apenas a título complementar, eu faço uma análise sobre desse fenômeno, também sobre o prisma da própria ideia, de um pensamento, vamos dizer assim, eu não saberia conceituar, mas vou dizer sobre o risco de ser equivocado, afrodiaspórico. Porque é engraçado, as religiões neopentecostais no Rio de Janeiro são religiões periféricas, tão periféricas quanto as religiões de matriz africana. O pentecostalismo e o neopentecostalismo no Brasil, e sobretudo no Rio de Janeiro, que é a origem desses movimentos, ele é um movimento periférico, é um movimento do suburbano, ele é um movimento de excluídos, né? E paradoxalmente, ele é os altares, os púlpitos pentecostais, neopentecostais, são talvez um dos primeiros espaços de participação efetiva de população negra, de destaque da população negra. Porque se por um lado, isso é muito paradoxal, né? Porque se por um lado a população negra era oprimida na Zona Sul, na Zona Norte, no subúrbio, a empregada doméstica, o empregado braçal, ele era o cantor, o pastor, o clérigo, de fato, né? Só que, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do movimento neopentecostal acaba colocando a população negra neopentecostal em choque com a população negra, né, que professa a fé de matriz africana. Isso é muito complexo, e a gente chega ao fenômeno ultra paradoxal dos traficantes evangélicos, né? Que enfim, né? O Gilmar Mendes fala desse obscuro mundo que é o Rio de Janeiro, né? É um fenômeno muito brasileiro, muito carioca, essa possibilidade, né, de um bonde de Jesus, assim, né? Isso é muito interessante.
Professor Felipe, tem uma pergunta aqui da Luana que eu vou fazer, mas peço também que sejamos concisos na resposta, porque temos até as 10h50 aqui. Ela diz assim: Felipe, eu queria que você comentasse sobre a produção em direito, laicidade e religiões de matriz afro-brasileiras. Desde o recurso extraordinário 494601, toda a discussão jurídica ficou obcecada pelo dilema entre dignidade animal e liberdade religiosa no caso do sacrifício de animais. Como você vê esse movimento epistemológico no tema? Eu queria puxar um gancho com a pergunta anterior, né, que vocês estavam comentando, e já responder essa aqui, porque acho que as duas se casam bem. Há um ponto que me parece que ajuda a explicar também, né, o crescimento dessas designações religiosas na periferia do Rio, que é o fato de que são espaços nos quais o Estado, ele gradualmente gradualmente não, né? São espaços nos quais o Estado ele sempre se manteve ausente, né? Ele sempre se manteve distante. Então, a igreja, ela quer dizer, os espaços religiosos, de forma geral, né, eles acabam servindo. O Márcio Postman, que era presidente da Fundação Perseu Abramo, faz uma observação muito interessante nesse sentido. As igrejas elas acabam servindo como espaços, inclusive, de prestação de serviços. Se eu não tenho acesso a consulta terapêutica, a um terapeuta de casais, eu não tenho acesso a um banco de vagas de emprego, eu não tenho acesso a serviços básicos. Onde eu acho esse serviço? Eu acho esse serviço na igreja. Quer dizer, a igreja ela acaba assumindo uma série de munos, né, uma série de funções públicas que vão sendo progressivamente abandonadas, né? Assim como o tráfico e assim como as milícias, né? Elas ocupam um espaço que é um espaço abandonado, né? Um espaço tradicionalmente abandonado por parte do Estado. Então, você cria uma rede de sociabilidade, uma rede de prestação de serviços, uma rede de laços comunitários a partir de um vazio institucional, né? Que é o fato de que o poder público não entra nessas esferas, né? Se eu tenho uma briga de roubo de galinha com o meu vizinho, provavelmente eu não vou recorrer à justiça formal, eu vou recorrer ao pastor, ou ao miliciano, ou ao traficante, quer dizer, eu vou recorrer àquela instituição que atua efetivamente naquele espaço como uma instância de gestão de crise, de organização das expectativas. É muito triste, é muito real isso. E é curioso como essas instituições, dentro da periferia, elas se articulam. Quer dizer, se o pastor, né, e o miliciano, se o pastor e o traficante são, pragmaticamente, aqueles que fazem as vezes do Estado naquela comunidade em que o Estado não existe, em que o Estado abandonou, então nada mais natural, em certo sentido, que eles convirjam, né? Na gestão daquela comunidade. Quer dizer, há uma dimensão, porque tudo bem, há a dimensão propriamente do sagrado, né, que a religião ela marca, e há uma dimensão de gestão da vida comum mesmo, né, de gestão da vida cotidiana, de resolução de problemas muito concretos, né. O pastor ele está ali para isso também, né. O meu filho tá assim caminhando para o mau caminho, coloca ele no grupo de jovens da igreja, quer dizer, não tem escola, não tem escola integral, coloca no grupo de jovens da igreja, ele vai aprender a tocar na banda. Meu filho quer aprender uma profissão, mas não tem escola técnica acessível para ele. Não, mas o pastor ele pode indicar um marceneiro aqui da igreja que faz um trabalho voluntário nesse sentido. O fato dentro de um país em que, historicamente, o Estado nunca chegou a essas pessoas, né, muito patente a maneira como essas instituições elas assumiram essa função. E veja, aí com base no princípio da subsidiariedade, né, que é um princípio que nasce dentro de um debate teológico, né, muitos setores, inclusive do próprio Estado, compram isso. Então, não, muito melhor do que a gente criar uma escola, uma farmácia, uma padaria, a gente injeta um dinheiro em certas instituições religiosas, né, ou em ONGs vinculadas a certas instituições religiosas, e elas cumprem realmente esse serviço. Então, quer dizer, eu não estou vendo o poder público, quer dizer, quem me deu, sei lá, a cesta básica não foi o poder público, foi o pastor. Ele faz essa mediação e vira quase uma mediação necessária, né? Os nossos governos progressistas, né, da crise de 2018, foram governos que investiram muito em igrejas neopentecostais e na aposta de que essas igrejas seriam uma mediação necessária com a periferia. E aí você tem uma escolha, né? Eu invisto em certas designações e não invisto em outras, né?
Eu injeto dinheiro no pastor neopentecostal da favela, porque é alguém que eu dialogo, saio em palanque com ele, inclusive. Tem vários, quer dizer, a gente tem vários políticos, inclusive, vinculados a partidos historicamente de esquerda, durante muito tempo, né, durante 20 anos, fazendo palanque justamente com lideranças neopentecostais. E, por outro lado, como é que eu vou dizer? Colabora para essa disputa de espaço entre as religiões cristãs e as religiões de matriz africana dentro da periferia, né? É uma disputa por poder, né? É uma disputa por narrativa, para usar uma expressão que está se consagrando, né? E aí, acho que isso encaixa com a pergunta da Luana, quer dizer, a gente tem um tratamento que ele é muito diferenciado da parte do nosso poder público entre as religiões de matriz afro-brasileiras e as demais, né? Até nisso, quer dizer, algumas são vistas como interlocutoras privilegiadas, com as quais é possível dialogar e fazer essa mediação com a comunidade, e algumas são vistas como, enfim, descartáveis, digamos assim, né? Não são mediadores possíveis entre o Estado e a população. Quer dizer, uma coisa é uma autoridade política, mesmo de esquerda, subir num palanque ao lado de um pastor neopentecostal. Outra coisa é ela subir no palanque ao lado de uma mãe de santo. Então, enfim, a gente tem pelo menos 20 anos de investimento, né, nessas igrejas neopentecostais, nas periferias, investimento público nessas igrejas, e de sistemática seleção ou exclusão das demais, né? Bom, mas é isso. Obrigado de novo. Obrigado pelas perguntas. Ok, obrigado, professor Felipe. Obrigado, professor Jaime. Chegamos assim ao final do nosso painel. Eu, né, dispenso as minhas notas conclusivas, porque acho que a discussão foi mais importante, acho mais interessante dar lugar ao debate do que a possibilidade de conclusão, né, que também é algo que acho até de certa forma questionável, né, dentro desse tema que só começa a ser pensado por nós, né, embora já esteja na ordem do dia há um certo tempo, só agora começa a receber, penso eu, a devida atenção da comunidade, né? Há muitos pesquisadores solitários que agora talvez comecem a conversar sobre essas questões específicas. Então, o mais importante é debater do que concluir, né? A conclusão só pode ser uma nova pergunta. Então, reitero aqui meus agradecimentos e minhas congratulações aos professores Jaime e Felipe. Foi realmente muito interessante, muito produtivo, muito proveitoso ouvi-los nesta manhã. Agradeço ao pessoal do CEDIR, ao professor Rodrigo, ao pessoal da secretaria, por toda a infraestrutura e toda né, a diligência em né, viabilizar essa reunião online. A gente sabe, né, que ainda que a gente já esteja há mais de um ano nesse formato, as intercorrências ainda ocorrem, e quando a gente tem um painel assim do começo ao fim sem nenhum problema, é sempre também algo bastante bom e de ser exaltado. Fico por aqui, agradeço a todos os presentes, aos presentes virtuais, e espero vê-los em breve, espero poder contar com a presença do professor Jaime, do professor Felipe em novos painéis, em novas formas de interação, quem sabe, né, presencialmente. O convite para vir a Floripa fica de pé. Eu falo de Floripa, mas né, eu falei também desse mundo obscuro que é o Rio de Janeiro, me sinto autorizado porque sou do Rio de Janeiro. Não estou no Rio de Janeiro, mas sou do Rio de Janeiro, então, né, sei muito bem o que é a realidade aí. Enfim, isso também não diminui o meu amor por essa terra e a fascinação que eu tenho toda vez que volto, né, para o estado do Rio de Janeiro. Mas é isso, gente. Muito bom dia. Tenhamos todos um excelente final de semana e o resto de semana. E é isso. Até mais. Até logo. Bom dia. Muito obrigado pela atenção. Cuidem-se. Até a próxima.